Olá, criatura assustada. Apoie esse canal. Se inscreva, deixe o seu like e comentários. Compartilhe o vídeo. Se não fizer isso, pode ter certeza que um avião comercial irá cair bem na sua casa. Minha esposa e eu estávamos começando nossa nova vida em Campo Largo, no Paraná. Ambos recentemente nos formamos com nossos mestrados. Eu consegui um emprego como professor e minha esposa garantiu um emprego em um hospital local. Depois de milhares de reais em dívidas estudantis, todo o trabalho árduo parecia ter valido a pena. Mas aquela dívida estudantil é uma história de terror completamente diferente para outro dia. Nos meses finais do verão, começamos nossa mudança de nossa antiga casa no Rio Grande do Sul para o Paraná. Já tínhamos enviado a maior parte de nossos pertences para a nova casa, exceto uma das cargas que estávamos levando por conta própria. Alugamos um daqueles caminhões de mudança e decidimos fazer o trajeto no meio da noite. Como não sou o motorista mais confiante em um caminhão, pensamos que fazer essa viagem durante a madrugada seria o ideal, já que o tráfego estaria menos intenso. Em grande parte, esse plano se mostrou acertado, pois o trânsito estava leve e as primeiras horas da viagem foram tranquilas. Com cerca de 2 horas restantes de viagem, acabei passando por cima de algo na estrada, o que fez o pneu explodir. Consegui encostar em segurança, pois praticamente não havia tráfego onde estávamos. O pneu estava instantaneamente vazio. E o que quer que eu tenha atingido não era apenas um prego ou algo assim. Parecia que o pneu havia sido destruído. Permanecemos calmos por um momento enquanto planejávamos o que fazer. Não sabíamos se deveríamos ligar para a empresa de aluguel do caminhão primeiro ou para o seguro, ou talvez para outra pessoa. Procuramos no folder que o funcionário da locadora nos deu e encontramos um número especial para casos de emergência no trânsito. Considerando aquilo como uma emergência, ligamos para o número. Depois de passar por alguns problemas de sinal com o celular, conseguimos que alguém viesse nos ajudar a trocar o pneu. No entanto, levaria um tempo até que chegassem. Foi um grande incômodo, mas achamos que poderíamos esperar um pouco e assistir a vídeos no YouTube em nossos telefones. Em retrospectiva, esquecemos do passo mais importante em qualquer tipo de acidente. Deveríamos ter alertado as autoridades. Esse foi um erro nosso que quase teve um desfecho desastroso. Poucos minutos depois de desligar o telefone com a empresa de aluguel, minha esposa me cutucou e disse: "Ei, tem alguém atrás do caminhão." Olhei no espelho e, de fato, com as luzes vermelhas do caminhão refletindo em seu moletom preto, havia uma pessoa. Mantive o olho nele por um momento, garantindo que não fosse se mover novamente. Não sei por que não liguei imediatamente para a polícia, mas, compreensivo e empático como sou, minha mente não recorreu à polícia de imediato. Enquanto eu o observava pelo espelho, minha esposa me cutucou novamente, agora com nervosismo e medo em sua voz, e disse: "Meu Deus, olha." Levantei os olhos do espelho e havia outra pessoa à frente do caminhão. Olhei ao redor e não havia outros carros. Essas pessoas tinham que ter saído das árvores ao lado da estrada deserta em que estávamos. Em questão de segundos, outras 2 pessoas surgiram de trás do caminhão. Era uma jovem mulher e um homem, provavelmente na casa dos 20 anos, e a mulher fez um gesto para eu abaixar a janela. Eu a abri um pouco para poder ouvi-la, e com uma voz suave e amigável ela disse: "Olá, notei que vocês estão com um problema. Não o tipo bom de problema, mas enfim. Vocês gostariam que trocássemos o pneu? Todos nós somos bastante habilidosos com carros, não somos, pessoal?" Olhei para minha esposa e percebi que ela tinha enviado uma mensagem de texto para o 190, algo que eu nem sabia que era possível fazer. Olhei de volta para a moça do lado de fora e disse:
Obrigado, senhora. Isso é muito gentil de sua parte. Mas a empresa de aluguel vai chegar em breve e eles vão consertar para nós. A mulher, que nunca quebrou o olhar hipnótico e o sorriso exagerado, olhou ao redor e pensou por um segundo, ainda sorrindo e alegre como antes. Ela respondeu: Desculpe, senhor, está frio aqui fora. Você acha que talvez poderíamos entrar na parte de trás do caminhão até você consertar? Um cara apareceu e eu estava completamente confuso. Em qualquer situação comum, eu seria o cara que pegaria esses jovens, daria a eles uma carona, comida ou qualquer coisa. Eu também prego que, apesar de haver pessoas horríveis no mundo, a maioria é inerentemente boa. Mas a situação só parecia ruim. A mulher estava sorrindo, mas o homem atrás dela era um homem grande e robusto, impassível como pode ser. Ele não sorriu nem piscou. Senti como se a pessoa na frente do caminhão ainda estivesse lá, e a pessoa atrás do caminhão agora estava fora de vista. Tentei manter essa informação na minha mente, embora sair e correr também estivesse fora de cogitação. Dentro da parte de trás do caminhão não havia apenas móveis, mas todas as nossas antiguidades, objetos de valor, relíquias de família e nossas informações pessoais. Não era algo que eu quisesse abandonar. Nesse ponto, eu só estava esperando que eles fossem embora, que as mensagens para o 190 funcionassem mais rápido ou que a empresa de aluguel do caminhão aparecesse logo. Mas nesse momento, nada disso parecia estar acontecendo. Respondi à pergunta dela com tristeza na voz. Desculpe, senhora, nós vamos apenas esperar aqui. Há uma parada de descanso a algumas milhas naquela direção. Vocês podem ir até lá para pegar algo para comer e se aquecer. O empático em mim pensou em neutralizá-los com gentileza. Sugeri isso e deixei uma nota de R$ 50 cair pela fresta da janela. O dinheiro caiu no chão e nenhum dos dois sequer se mexeu. Foi nesse momento que soube que estávamos em apuros. A pessoa na frente do caminhão começou a se aproximar do lado onde os outros dois estavam em pé. A que estava atrás, que havia desaparecido, agora estava do lado do passageiro, bem em cima da porta. Olhei para a jovem mulher que ainda estava sorrindo e ela disse: Pessoal, vamos pegar as chaves. O grandalhão se colocou na frente da mulher e começou a tentar abrir ferozmente a minha porta. Naquele momento, o outro homem tentava abrir a porta da minha esposa. Foi um pânico total. Tentei discar o 190 novamente enquanto falava com a atendente. As luzes do carro da polícia que minha esposa havia enviado mensagem começaram a aparecer no horizonte. E o policial chegou, saiu do carro e gritou algo para o grupo de pessoas ao redor do caminhão. A mulher se virou e encarou o policial, mas não se afastou do lado do caminhão. E ela gritou de volta: Ei, policial, roubaram nosso caminhão. Por favor, nos ajude. Pelo espelho vi o policial falar no rádio, e momentos depois ele mandou todos ao redor do veículo se afastarem e se deitarem no chão. Os 3 homens obedeceram, se afastaram, mas não se deitaram. A mulher me olhou, depois olhou de volta para o policial e disse: Vocês são muito frescos. Tchau, tchau. Em um instante, todos os 4 possíveis assaltantes fugiram para o meio das árvores. O policial gritou e tentou persegui-los, mas só chegou até a linha das árvores e então chamou reforços no rádio. Em apenas 1 ou 2 minutos, vários outros policiais surgiram no horizonte. Foi o primeiro alívio que senti desde que todo esse pesadelo começou. Quando os policiais chegaram, contei a eles tudo o que descrevi aqui. Tudo isso aconteceu em questão de minutos. O caminhão de reparo chegou em breve e nos ajeitou, e estávamos a caminho. O mais triste foi que isso foi definitivamente uma armadilha. A polícia me informou que encontraram uma tira fina coberta de dezenas de pregos, algo que eu não vi e que acabei atropelando. Essa tira de pregos foi intencionalmente colocada lá para roubar ou prejudicar uma vítima inesperada que passasse por aquela estrada desolada no meio da noite. Eu não continuei a buscar isso legalmente, embora talvez devesse. Algumas pessoas simplesmente têm azar e cometem erros terríveis. Espero apenas que esses jovens encontrem seu caminho na vida e não tenham a chance de machucar mais ninguém.
Estou curioso para saber o que as pessoas acham dessa história. Acabei me metendo em muitos problemas legais por algo que nem mesmo fiz naquele ponto da minha vida. Na época, eu apenas considerei que a vida nem sempre é justa, mas agora, mais de uma década depois dessa situação, estou um pouco chocado com a forma como tudo aconteceu. Eu tinha 19 anos durante a briga da história e eu era jovem e tolo. Me mudei imediatamente e aluguei esse lugarzinho ruim com minha namorada. Usei a palavra lugar de forma flexível. Era pouco mais do que uma barraca. Havíamos namorado por apenas alguns meses e não éramos bons juntos. Brigávamos constantemente e, como eu disse, eu era jovem e achava que sabia o que estava fazendo. Morar com ela era uma rebelião contra meus pais, que não gostavam dessa jovem mulher. Assim que nos mudamos juntos, começamos a brigar imediatamente. Eu acordava no meio da noite e ela ficaria apenas me encarando. Se alguém já viu o filme Atividade Paranormal, quando a personagem principal fica parada e encara seu parceiro por horas, era exatamente o que minha ex-namorada estava fazendo. Era realmente assustador. Acordei 2 noites seguidas com ela lá parada. Quando a confrontei, ela apenas respondeu: "Relaxa, estou apenas te observando." O que isso significa? Tentei não me preocupar com isso e também tentei não contar aos meus pais que eles estavam certos. Eu ganhava salário mínimo, ela não trabalhava e eu não conseguia pagar minhas contas, comer e sustentá-la. Simplesmente não era viável e, é claro, isso levou a brigas. Finalmente alcancei meu limite depois de 1 mês e disse a ela que estava me mudando assim que o mês oficialmente terminasse. Ela perdeu o controle quando eu disse isso. Começou a me bater no rosto como se eu fosse um saco de pancadas de verdade. Eu levantei as mãos e gritei para ela parar. Tenho certeza de que os vizinhos ouviram, mas na área em que eu morava, ninguém se metia na vida dos outros. Quando ela finalmente se acalmou, tentamos conversar. Fiquei surpreso com o quão bem a conversa aconteceu, considerando nosso histórico de conversas passadas. Concordamos em voltar para as casas de nossos pais e levar as coisas um dia de cada vez. Foi uma conversa madura e comecei a me sentir bem com isso. Fiz meus arranjos e disse a ela que iria para casa amanhã de manhã. Pude perceber que ela estava chateada, mas ela apenas acenou e disse ok. Naquela noite, acordei com ela gritando, como o tipo de grito que você ouviria se alguém estivesse sendo assassinado. Era minha namorada, ou ex-namorada, ou seja lá o que ela fosse naquele momento. Ela não estava no quarto, então corri para a sala de estar e a encontrei ao lado da porta da frente. Peguei no ombro dela e perguntei se ela estava bem. Ela estava soluçando incontrolavelmente. A segurei e tentei dizer que estava tudo bem, enquanto a abraçava. Ela estava com algumas chaves na mão e me deu uma pancada na cabeça com as chaves. Comecei a gritar de dor e frustração, perguntando o que era aquilo tudo, e ela continuou dizendo que sabia. Até hoje, eu não faço ideia do que ela sabia, mas repetidamente ela só continuava dizendo que sabia. Insensatamente, eu continuei tentando implorar para ela relaxar quando eu deveria simplesmente ter entrado no meu carro e ido embora naquele momento. O que eu não percebi foi que, antes dela começar a gritar, ela já havia chamado a polícia. Quando estendi minha mão para tentar consolá-la, ela se jogou em cima de mim. Eu basicamente a segurava em meus braços. A polícia bateu na porta e a abriu. Eles a viram soluçando e imediatamente me algemaram. Eles nem fizeram perguntas ou qualquer coisa do tipo, apenas me disseram para me afastar, levantar as mãos e me algemaram. Eu não sabia o que fazer ou dizer e nunca tinha tido problemas legais antes.
Ela continuava gritando para mim: "É o que você merece, canalha." Tentei implorar com os policiais que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E eles estavam sendo meio rudes, me ignorando e me dando pouquíssima atenção. Eles me colocaram na parte de trás do carro e disseram que estavam me levando para o centro de detenção até resolverem a situação. Liguei para os meus pais, que chegaram lá em minutos lutando por mim. Aparentemente, ela ligou para a polícia e disse a eles que eu a vinha agredindo há semanas. Deixe-me apenas dizer que há monstros por aí que fazem isso, e tudo o que acontece com essas pessoas é merecido. Mas, verdadeiramente, eu nunca encostei um dedo nela. Ela também disse aos policiais que era ela quem queria se mudar, e quando ela me disse isso, foi quando perdi a paciência. Felizmente, eu tinha todas as conversas de texto com meus pais sobre voltar para casa, o que me ajudou muito. Não sei como isso é possível, e quando conto essa história para as pessoas, elas também não entendem como é possível, mas eu fiquei preso nesse centro de detenção por mais de uma semana. Eles não me deixaram sair sem evidências ou provas, apenas me mantiveram lá. Algumas pessoas me disseram que poderia ser por causa dos polícias em que eu estavam trabalhando naquela noite, mas de qualquer forma, isso foi muito perturbador. Finalmente, consegui sair e dentro de alguns dias, recebi uma mensagem dela perguntando quando eu ia voltar para casa, querendo dizer a nossa barraca onde morávamos. Eu não respondi e apenas bloqueei o número dela. Acabei ganhando um processo contra eles, na verdade, e meu registro foi limpo, mas demorou muito tempo para acontecer. Tive essa mancha em meu nome por anos. E um último detalhe sobre essa história terrível: cerca de 4 ou 5 anos atrás, descobri que ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Aparentemente, isso é genético em sua família, já que 2 primos dela também têm a doença. Até onde eu sabia, ela estava em uma instituição por tentar esfaquear o namorado na época. Ela afirmava que ele estava trabalhando com o governo para assassinar líderes mundiais. Quando soube disso, realmente me arrepiei. Pensei em todas as vezes em que ela me observava dormir e na noite em que me prendeu, dizendo repetidamente que sabia. Estou muito feliz por ter saído quando o fiz, mesmo que isso tenha custado meses de inferno. Felizmente, ela nunca conseguiu realmente machucar fisicamente ninguém, pelo menos que eu saiba. Sinceramente, espero que ela consiga a ajuda que precisa e que um dia possa levar uma vida feliz e saudável. Em 2017, decidi sair da minha cidade natal e me aventurar sozinha pelo país. Toda a minha família morava na minha cidade natal e nenhum dos meus primos ou outros familiares tinha qualquer desejo de sair. Eu queria ser aquele que mudaria isso para minha família. Claro, eles ficaram chateados, já que minha família é muito próxima, mas estava na hora de experimentar o mundo fora do meu próprio quintal. Eu saí de uma cidade grande em São Paulo para uma cidade relativamente pequena no interior. Estava muito animado para começar minha vida nesse pedacinho de mundo. Me disseram que a cidade para onde eu estava indo tinha um pequeno boom de turismo no verão, mas na maior parte do tempo era tranquila e pitoresca, exatamente o que eu queria. Visitei alguns meses antes da mudança e conheci muitos moradores locais que pareciam ser adoráveis. A comunidade era tão amigável e parecia que todos ali se cuidavam. Finalmente, chegou a hora e eu me mudei com meu noivo Rick. A mudança foi em sua maioria tranquila, algumas discussões, mas no final deu tudo certo e às 18 horas já estávamos dentro de nossa nova casa. Infelizmente, a alegria de nosso novo lar não durou muito tempo. Em algum momento no meio da noite,
Não vi a hora exata. Fomos acordados por um som estranho. Parecia quase como uma porta batendo. Rick saiu da cama para verificar e, quando voltou ao quarto vários minutos depois, disse que nada parecia estranho ou fora do lugar. No entanto, o tempo que ele levou para verificar e voltar parecia ter sido muito longo. Quando eu perguntei por que demorou tanto, ele me disse que a porta da frente estava destrancada, o que não era típico para nós. Mas ele disse que, com toda a empolgação do dia, ele pode ter esquecido de trancá-la. Ele então passou alguns minutos vasculhando a casa apenas para ter certeza de que não havia invasores. Felizmente, não encontrou nenhum. Seja o que fosse que tínhamos ouvido, já tinha ido embora. Ele me beijou e me disse para não me preocupar com isso, e fomos para a cama. Essa noite foi difícil. Eu não consegui dormir nada. Chame de intuição feminina, ou chame do que quiser, mas algo no fundo de mim simplesmente não parecia certo. Naquela manhã, tomamos nosso café e continuamos a decorar e organizar nossa nova casa. Foi por volta das 13 horas que finalmente nos arrumamos para sair de casa. E na frente da casa havia um pacote com um bilhete que dizia: "Bem-vindo, aproveite a casa." Rick pegou o pacote e o abriu. E dentro havia um copo. Apenas um copo comum, parecia antigo, mas não havia nada de especial nele. Ele riu e fez algumas piadas sobre as pessoas dessa cidade serem estranhas ou algo assim, e eu ri, mas principalmente senti um certo desconforto. Eu só sabia que algo estava errado com isso. Depois do pacote do copo, fomos à loja e fizemos todas as compras necessárias. Mudar é realmente cansativo, e às vezes você não percebe todas as coisas de que precisa até já estar tudo instalado. Naquela noite, jantamos, configuramos a internet e assistimos a um filme juntos. Eu me sentia estranha e ansiosa a noite toda. Fomos para a cama por volta da meia-noite, e pouco depois da meia-noite, ouvimos 3 batidas altas. Nenhum de nós havia dormido ainda, já que tínhamos acabado de deitar na cama. Rick foi devagar até a porta e, antes que ele pudesse responder, 3 batidas altas ecoaram pela casa novamente. Rick gritou do lado de fora da porta: "Quem é e o que você quer?" E o que eu ouvi a seguir me surpreendeu. Uma mulher muito idosa gritou com dificuldade: "Por favor, eu preciso de ajuda. Tem um invasor lá fora e não estou segura." Meu noivo respondeu: "Tudo bem, só espere, vou chamar a polícia." A mulher gritou quase instantaneamente: "Não, por favor, me deixe entrar, eles estão vindo atrás de mim." Rick olhou para ela com simpatia, mas disse: "Sinto muito, senhora. Se não é seguro lá fora, eu vou ligar para a polícia agora. Eles poderão ajudar." Como o acionar de um interruptor, a mulher idosa parou com o comportamento errático e, com uma voz muito mais profunda e quase sinistra, disse: "Abra a porta agora ou vou acabar com a vida de vocês." Rick não estava brincando e apontou para a porta dizendo: "O que você está fazendo? Saia daqui agora." A mulher idosa correu até a porta como uma criança empurrou com tudo. E quando ela a abriu, 2 homens muito mais jovens e maiores correram para dentro e começaram a derrubar meu noivo no chão. Eu permaneci escondida o melhor que pude no armário e observei a luta através da fresta da porta. Segurei a respiração, esperando que a polícia chegasse a qualquer momento. Eu podia ver os homens chutando Rick e podia ouvi-lo tossindo e lutando enquanto a mulher idosa torcia e gargalhava. Não sei exatamente quanto tempo passou, provavelmente apenas alguns momentos, mas as luzes da polícia puderam ser vistas pelas janelas.
Os 3 invasores correram para fora da porta dos fundos, como se soubessem exatamente onde a porta estava. Na saída, a mulher idosa pegou o pacote com o copo e gritou: "Aproveite a casa, Rick." O fato de ela saber o nome dele me fez chorar ainda mais do que já estava, e quando os policiais entraram, os invasores já haviam fugido. Rick se ajoelhou e lutou para se levantar após a surra que ele recebeu. Ele deu à polícia todas as informações que conseguimos lembrar, incluindo o pacote aleatório com uma nota que a mulher pegou, então nem tínhamos isso em nossa posse. Dissemos a eles que os invasores pareciam conhecer bem o layout da casa e fomos capazes de dar uma descrição quase precisa dos invasores, já que eles não estavam usando máscaras. O fato de eu poder ver seus rostos e olhos os tornou muito mais assustadores. Os 2 homens pareciam ter um visual arrumado, ambos jovens e com aparência musculosa, com uma barba curta. Um era loiro sujo e o outro tinha cabelos escuros e estava ficando careca. O homem de cabelos escuros estava com o cabelo puxado para trás em um coque. A mulher idosa era extremamente frágil e pequena, com a pele parecendo quase escorregar do corpo dela. Ela tinha cabelos brancos lisos e, do que pude ver da minha posição, não tinha dentes, mas não tenho certeza dessa última parte. A polícia não conseguiu pegar esses invasores, mas isso não importava para nós. No dia seguinte, ficamos em um hotel por algumas noites e depois voltamos para nossa cidade sem pensar 2 vezes. Estar sozinha, sem família, durante aquele pesadelo quase me destruiu. E mais do que nunca eu precisava da minha família. Até hoje, ainda moro aqui e não tenho intenção de me mudar nunca mais. O que é mais frustrante é que eu nunca obtive respostas. Não faço ideia do motivo pelo qual fomos alvo. Consigo ver os eventos acontecendo em minha mente como se fosse ontem, e ainda me faz sentir mal. O detalhe mais frustrante e absolutamente horrível da história é o que meu noivo me contou depois de já termos voltado para cá, informações que ele não compartilhou com a polícia porque ele disse que não teria feito diferença de qualquer forma. Na primeira noite, com o barulho alto que ouvimos, Rick disse que a porta estava destrancada, o que era verdade, mas estava mais do que destrancada. A porta da frente estava totalmente aberta e a mesma coisa com a porta dos fundos. Os invasores correram para fora daquela porta na segunda noite. Quem quer que fossem esses monstros, eles estiveram na minha casa na noite anterior. Não tenho dormido bem desde esse pesadelo. Não tenho certeza de que vou conseguir dormir bem novamente. A história que estou prestes a compartilhar é estranha, misteriosa e ainda sem um desfecho definitivo. Essa história pode te manter acordado à noite, mas não pelos motivos usuais. Se você for como eu, passará a noite inteira pensando nisso. Deixe-me começar dizendo que mudar é uma mistura estranha de empolgação e apreensão. Mudar-se para um novo lugar e transformá-lo em seu lar pode ser empolgante, mas o lado negativo é o processo de mudança em si, que pode ser terrível. Já me mudei pelo menos uma dúzia de vezes em minha vida e tenho apenas 31 anos. 2 anos atrás, depois de terminar com minha namorada de longa data, precisei de um lugar para ficar. Nós tínhamos comprado uma casa juntos, mas depois do término saí de lá e morei em um apartamento por 1 ano. Quando o contrato de 1 ano terminou, decidi procurar uma casa em vez de alugar outro apartamento. Não queria comprar outra casa por enquanto, por várias razões, especialmente porque estava concluindo meu curso e poderia me mudar para outro estado após a formatura, além de que o mercado imobiliário, 1 ano atrás, estava bagunçado, assim como está agora. Acabei encontrando uma casa antiga, mas em grande parte reformada, através de um colega de trabalho. Ela me apresentou a um vizinho dela que estava procurando alguém para alugar uma casa que ele comprou por um preço baixo.
Esse cara era um daqueles que comprava casas e as alugava. Ele nunca havia morado nelas nem nada assim. Comprava, fazia algumas reformas e depois alugava. E eu, por acaso, estava procurando na hora certa e consegui alugar o lugar. Para manter a privacidade de todos os envolvidos nesta história, usarei nomes fictícios. Portanto, vou chamar o meu senhorio nesta história de Joe. O que realmente gostei na situação, além do fato de ser uma casa inteira e não um apartamento, era que Joe estava disposto a fazer um contrato de aluguel mensal. Às vezes isso pode ser complicado, mas funcionava com o meu estilo de vida na época. Joe e eu assinamos todos os papéis, concordamos com o preço e me tornei o orgulhoso locatário de uma casa no canto de uma rua muito isolada. Quando me mudei, acabei me apaixonando pela casa. Era enorme, muito maior do que eu imaginava quando vi apenas as fotos. Dava para perceber que a casa era antiga, mas tudo por dentro estava atualizado e novo. Joe até já havia configurado o Wi-Fi, que estava incluso no valor do aluguel. Como eu disse antes, a casa ficava no canto da rua, que tinha outras 3 ruas laterais. Você precisava sair da rua principal, que nem era tão movimentada, e depois virar em mais algumas ruas até chegar na rua em que eu estava. No final dessa rua estava a casa que eu aluguei, escondida atrás de um grande grupo de árvores. Imaginei que essa privacidade seria ideal para mim, já que sou estudante online e trabalho muito em casa. O primeiro mês foi ótimo. Nunca vi nenhum dos meus vizinhos, o que foi ótimo para mim. Era tranquilo e passei a maior parte do tempo me mudando e me organizando. Quando você se muda para um novo lugar, demora um pouco para se sentir realmente em casa. Mas por algum motivo, eu simplesmente não me sentia em casa neste novo lugar. Adoro o isolamento da casa e todas as vantagens, mas eu tinha a sensação de que algo não estava totalmente certo. No início do segundo mês na casa, fiz uma pequena reunião. Mostrei a casa para alguns amigos e fomos até o porão. Lá embaixo conseguimos ouvir um barulho estranho, quase como se algo estivesse arranhando ou vindo de uma das paredes perto das escadas. Eu realmente não tinha estado no porão desde que me mudei. É possível que o barulho sempre estivesse lá, mas eu simplesmente não ia lá porque a lavadora e a secadora ficavam em um cômodo separado, fora da cozinha. Então essa foi realmente a primeira vez que ouvi aquele barulho. Um dos meus amigos brincou que eram ratos, outro amigo brincou que eu devia ter alguém amarrado nas paredes, e um amigo estava realmente assustado e só queria sair do porão. Todos rimos e subimos para continuar a reunião com os amigos. No entanto, eu não conseguia parar de pensar no barulho durante a noite toda. Esse barulho não era apenas de encanamento, era definitivamente um barulho de arranhão, sem dúvida alguma. Eventualmente todos foram embora, exceto meu amigo Mike. Tomamos algumas cervejas e decidimos descobrir o que era aquele barulho no porão. Descemos lá com chaves de fendas e martelos, como se soubéssemos o que estávamos fazendo. Só para esclarecer, não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Ouvimos o barulho e o rastreamos até o mesmo local onde o tínhamos ouvido antes. Parecia ser um arranhão vindo de trás das escadas. Confesso que estava bem nervoso. Minha mente estava a mil tentando descobrir o que poderia ser o barulho, mas a adrenalina da situação me deixou empolgado. Mike e eu agradecemos as cervejas pelo que aconteceu em seguida. Pensamos que seria uma ótima ideia pegar um martelo e quebrar a parede sob as escadas, e foi isso que fizemos. Até hoje, 1 ano depois, ainda estou chocado com o que encontramos debaixo das escadas. Apontei uma lanterna para o buraco escuro e rapidamente encontramos a origem dos arranhões. Contei pelo menos 12 ratos grandes. Tenho certeza de que havia mais, mas depois de 12 parei de contar. Os ratos eram o menor de nossos problemas. Naquela caverna escura sob as escadas, havia toneladas de manchas escuras meio avermelhadas por toda parte. O cômodo pequeno não era maior do que um banheiro. Também havia correntes, algemas, facas e, acredite se quiser, uma foice. As correntes e os outros objetos estavam muito enferrujados, então imaginei que deveriam ser muito antigos. A parte mais arrepiante para mim, por algum motivo, foi uma tigela suja no canto da sala, com um garfo enferrujado e uma pilha de livros antigos.
Não sei o que eram os livros, mas parecia ser aqueles livros antigos, com aquela sensação quase de tecido na capa. Desculpe, não sei o nome do material, e as páginas pareciam quase amareladas. Um dos livros estava aberto, e a escrita estava quase completamente desbotada. Liguei para Joe imediatamente. Nem me importei que já era meia-noite naquele ponto. Joe veio imediatamente e olhou o buraco por si mesmo. Ele parecia estar confuso, zangado e envergonhado ao mesmo tempo. Eu me mudei naquela mesma noite para a casa dos meus pais. E Joe não criou problemas com isso, dado o que aconteceu. Ele até me reembolsou o aluguel do primeiro mês. Pensei muito nesse pequeno cômodo debaixo das escadas. Ainda não sei o que é ou o que aconteceu. Pensei em entrar em contato com Joe para saber o que ele fez a respeito, mas achei que isso poderia ser um pouco estranho. Acho que uma das razões pelas quais estou escrevendo isso é para ver o que as pessoas acham que devo fazer. Existe alguma maneira de procurar os antigos donos de uma casa? Não sei muito sobre ser um detetive na internet, então qualquer conselho seria muito apreciado. Se eu descobrir o que aconteceu naquele cômodo, escreverei um acompanhamento, mas até lá, estou com o mistério do quarto sombrio e assustador debaixo das escadas. Mudar de lugar pode ser complicado às vezes. Devido ao meu trabalho, estou constantemente tendo que me mudar. Inicialmente, a ideia de poder me deslocar por todo o país era empolgante. Eu teria a oportunidade de ver cidades e pontos turísticos que de outra forma nunca conheceria. Mas embora eu tenha visitado alguns lugares realmente notáveis, nem todo novo local foi ótimo. No ano passado, minha empresa me transferiu para uma cidade pequena em Goiás. O lugar não era tão ruim, eu acho. A casa era uma pequena cabana escondida nas árvores e a cidade era pequena, com pessoas normais nela. A casa em que fiquei durante o mês estava boa o suficiente. Apesar de tudo isso, esse não era um dos melhores lugares. A conexão Wi-Fi era fraca e eu precisava de um supermercado, até mesmo um atacadão. Ficava a uns 20 minutos de carro. Eu só queria ficar sozinho em minha cabana pequena e seguir para o próximo destino. Eu tinha 2 vizinhos do lado leste da minha casa, mas eles estavam separados por bastante vegetação. Como era época de neblina, dava para ver um pouco pelas árvores, mas eles estavam distantes o suficiente para que eu não me esforçasse para cumprimentá-los, por mais ruim que isso possa parecer. 2 noites depois de chegar à minha nova casa, eu saí para o quintal para fumar um cigarro antes de ir para a cama. Seriam cerca de 11 horas, eu acho. Como era um desses lugares bem isolados, o quintal estava completamente escuro. Era a escuridão bonita, embora meio sinistra, com uma beleza estranha nela. Antes de entrar em casa, dei uma olhada ao lado e por entre as árvores consegui ver meu vizinho parado lá. Parecia que ele estava me encarando. Fiz uma careta tentando focar nele e parecia que ele estava olhando para minha casa, não para mim. Acenei, mas o homem não se moveu. Parecia que nem percebeu que eu estava lá. Estranho, mas eu estava cansado e não me importei, então entrei e me preparei para dormir. Não sei exatamente quanto tempo passou, mas ouvi um barulho extremamente alto na minha sala de estar, que me acordou. Fiquei imóvel na cama por um segundo, pensando que talvez tivesse sonhado com o barulho. Levantei-me e espreitei pela porta do meu quarto. O cabelo na parte de trás do meu pescoço ficou arrepiado. Havia um homem na minha sala de estar. Eu trancara a porta, então quem quer que fosse arrombou a porta. Eu não tinha uma arma ou algo assim, então basicamente fiquei atrás da porta, completamente paralisado pelo medo. Enquanto os segundos passavam, ouvi os rangidos do assoalho de madeira se aproximando de mim. Contemplei a ideia de sair correndo, mas não estava confiante em minha habilidade de fazer isso com sucesso. Quando o rangido do assoalho soou, como se estivesse bem do lado de fora do meu quarto,
Parou por um momento e, em seguida, começou a se mover na direção oposta. Levantei-me e espreitei pela porta novamente. A casa estava escura, com apenas uma luz fraca da lua. Enquanto eu tentava distinguir os detalhes do intruso, outro barulho veio do outro lado do cômodo. O intruso estava caminhando na minha direção. Minha primeira reação foi pensar: meu Deus, outro? E meu estômago afundou ainda mais. Então, sem aviso prévio e no silêncio absoluto da noite, a voz alta e forte ordenou: não se mexa, Eric. Coloque a faca no chão e venha aqui agora. O intruso era um policial. Fiquei chocado, aliviado e honestamente surpreso. De onde venho, os policiais não entram simplesmente em uma casa. Nesse caso, fiquei feliz por ele ter entrado. A direção para a qual o policial estava olhando, com a mão estendida, eu podia ouvir alguém rindo, uma risada horrível, como uma risadinha baixa com quase um toque de rosnado. Eric, tenha calma. Você não mora aqui. Eu ouvi o policial murmurar algo novamente, e sem aviso prévio, o homem do outro lado do cômodo emergiu das sombras e tentou avançar diretamente contra o policial. O policial pareceu derrubá-lo, e ouvi algo grande atingir o chão, ao mesmo tempo em que os dois homens caíram no chão. Enquanto eu me encolhia atrás da porta, o policial gritou: se alguém estiver aqui, entre no seu carro agora e dirija 1 milha pela estrada, onde outro policial está posicionado. Não perdi tempo e, vestindo apenas minhas cuecas e uma camiseta do Mortal Kombat, no meio da neblina gelada, peguei minhas chaves e corri para fora da casa para encontrar o outro policial. Quando cheguei ao final da estrada, havia 2 policiais e meu vizinho no carro. Para o trabalho, eu tinha um par de calças de jeans, então as coloquei para não parecer tão ridículo. Após me vestir, me aproximei deles e perguntei o que diabos estava acontecendo. O primeiro a dizer alguma coisa foi meu vizinho, que veio até mim e me deu um tapinha no ombro dizendo: graças a Deus você está bem, amigo. Eu apenas acenei concordando, ainda sem palavras, tentando processar tudo. Depois que os policiais me verificaram e se certificaram de que eu estava realmente bem e não ferido, recebi a história completa. Há cerca de 1 ano, uma garota morava na casa em que eu estava hospedado. O cara, Eric, era seu namorado, e os dois estavam envolvidos em coisas ilegais na casa, o que acabou levando a mulher à morte. Eric não lidou bem com isso. Ele meio que surtou e começou a definhar. Ele ficava indo e vindo da prisão por coisas pequenas, mas a polícia achava que era apenas para conseguir uma refeição e um lugar para dormir nas noites frias. Algumas vezes, no último ano, Eric foi visto tentando invadir a casa que estava vazia na época, alegando que precisava entrar para vê-la. Há alguns meses, ninguém na cidade tinha visto Eric. De forma mórbida, as pessoas da cidade meio que pensaram que talvez a natureza tivesse agido sobre ele ou que ele tivesse vagado para outra cidade. Até esta noite, quando meu vizinho estava passeando com seu cachorro, ele achou que viu um homem rindo e se movendo pelo matagal que separa minha casa da dele. Ele disse que nem mesmo me viu lá fora fumando, porque estava observando Eric andar na frente da minha casa e, em seguida, pular por uma janela destrancada na cozinha. Meu vizinho chamou imediatamente a polícia. Todos na cidade o conheciam, especialmente meu vizinho e a polícia, e é por isso que o policial arrombou minha porta e entrou, pois ele sabia que eu estava em perigo real. Quando o policial derrubou Eric, o barulho alto que ouvi ao cair no chão era de um facão. Sim, uma espécie de pequena espada. Eles prenderam Eric, que mal conseguia falar naquele ponto. Foi triste ver o quanto a mente humana pode se deteriorar tão jovem. Aos olhos comuns, parecia um sujeito normal e bem apresentado.
Ninguém poderia suspeitar da escuridão que habitava sua mente. Liguei para minha empresa na manhã seguinte, que pagou por mim para ficar em um hotel por algumas semanas. Então, deixei a cidade para sempre e nunca pretendo voltar. Até onde sei, Eric foi enviado a um lugar onde receberá cuidados e não representará perigo a si mesmo ou a outros. Sou extremamente sortudo que meu vizinho saiu quando o fez e que ele foi inteligente o suficiente para chamar a polícia imediatamente. Se eu pudesse oferecer algum conselho a quem está lendo isso, é que não é suficiente apenas trancar suas portas. Sempre verifique suas janelas e também as trave. Você nunca sabe que tipo de mal pode espreitar do lado de fora. Antes de contar minha história, quero deixar claro que entendo que sou parcialmente responsável pelo que aconteceu. Meu senso de humor distorcido me meteu em encrenca novamente. E desta vez, as pessoas foram realmente afetadas pelas minhas idiotices. Se você está lendo isso e conhece o homem de quem estou falando, saiba que estou arrependido. Há alguns anos, minha esposa e eu nos mudamos para uma nova casa em um subúrbio bonito. Era o local ideal para começar e criar uma família. Era um daqueles subúrbios perfeitamente pitorescos que você vê em filmes ou séries. Eu jamais imaginei morar em um lugar tão agradável em toda a minha vida, mas agradeço à minha esposa e ao trabalho dela. Embora eu também contribuísse, ela era sem dúvida a rainha do castelo. Desde o começo, quando estávamos nos mudando, já podia ver os olhares curiosos dos vizinhos. 2 jovens cobertos de tatuagens chamavam a atenção, e eu sabia como algumas pessoas reagem a isso. Enquanto transportávamos as coisas para a casa, vários vizinhos vieram nos dar as boas-vindas. Essas pessoas eram simpáticas o máximo que podiam, mesmo que de maneira um pouco falsa. Ainda assim foi bom, e minha esposa adorou. No entanto, o casal diretamente em frente era outra história. Eram um casal mais velho, provavelmente na faixa dos 70 ou 80 anos, e eu os vi nos espiando através das persianas. E não eram apenas olhadas rápidas. Os dois nos observavam como se estivessem participando de um concurso de quem piscasse primeiro. Acenei para eles, mas estava sendo sarcástico e irônico. Eles não acenaram de volta. Continuaram a nos encarar por mais um segundo e, em seguida, fecharam as persianas. Virei para minha esposa e disse: "Deixa para lá esses caras. Tentei ser gentil, mas eles são ranzinza demais." Ela riu e pediu para que eu fosse mais educado com os novos vizinhos. Cerca de 10 minutos depois, o homem realmente veio até mim. Ele atravessou a rua e entrou na minha garagem, onde eu estava guardando algumas ferramentas. Ele me chamou a atenção em voz alta e agressiva. "Ei, não aprecio o que você está fazendo. Este é um bairro tranquilo e eu chamarei a polícia se for preciso." Por dentro, estava rindo da situação, mas em vez de tentar acalmar as coisas, meu temperamento piorou um pouco. Olhei para o homem mais velho, meio encolhido, e respondi a ele no mesmo tom que me abordou. "Escute, camarada. Primeiro, saia da minha propriedade. Você não pode simplesmente entrar na minha garagem. Em segundo lugar, não sei quem você pensa que é vindo aqui ameaçando chamar a polícia. Minha esposa e eu somos boas pessoas." Dou pilha ao homem mais velho. Em vez de dizer algo estúpido, ele se aproximou de mim, inflou o peito magro e se aproximou. Minha esposa finalmente ouviu a confusão e correu pela porta lateral, colocando-se entre nós. Eu nunca faria nada contra aquele senhor idoso, mas ele estava invadindo tecnicamente nossa propriedade e me provocando. Minha esposa tentou acalmar a situação, se apresentou e se desculpou pelo meu comportamento. No entanto, em vez de aceitar isso,
O homem mais velho cuspiu na frente dela e disse: "Fique longe de mim, perdida. Não me importo quem você é. Vocês são sujos e estão arruinando meu bairro." Ela ficou lá, olhando para o homem com a boca quase no chão. Eu ri discretamente no fundo, enquanto ela apontava para a casa dele e ordenava: "Saia daqui agora e saia da nossa propriedade." O homem se afastou, resmungando alguma coisa, e nós apenas nos olhamos em completo descrença. Nada parecido com isso já tinha acontecido conosco. Claro, como não posso simplesmente deixar pequenas coisas passarem, decidi exagerar, como costumo fazer. Tenho várias caixas de coisas de Halloween, porque somos grandes fãs dessas coisas. Todo ano, decoramos e fazemos uma festa enorme. Fiz uma piada com minha esposa sobre como mal posso esperar para ver como ele reagirá quando enfeitar a casa para o Halloween. Ela riu, mas me pediu para parar e esquecer. Bem, isso não ia acontecer. Ela casou comigo, então deveria saber que eu sempre levo as coisas um pouco longe demais. Como eu disse, peguei um pouco de sangue falso que costumamos colocar nas janelas no Halloween. Não era apenas aquelas decorações adesivas. Era um sangue falso de qualidade de cinema que eu tinha usado no ano anterior para uma casa assombrada. Era lavável, então eu não me preocupava em estragar nada. Peguei o sangue falso e fiz uma mancha enorme na janela que dava para a casa dele. Quando o sol se punha e eu ligava a luz naquele cômodo, pareceria um enorme respingo de sangue na janela. Essa foi minha tentativa sem vergonha de pregar uma peça e brincar com o velho do outro lado da rua. Eu nunca poderia ter imaginado como ele reagiria. Eu não queria nenhum tipo de confronto ou algo assim. Só queria que ele ficasse irritado e talvez me deixasse uma carta na caixa de correio ou algo do tipo. Naquela noite, minha esposa e eu estávamos assistindo a um filme quando ouvimos o barulho de alguém tentando abrir nossa porta da frente. Alarmados, pulamos do sofá e corremos até a porta da frente. No momento em que chegamos à porta, o sujeito arrombou com um machado. Comecei a gritar imediatamente para o cara, que começou a se aproximar de mim com o machado erguido. Eu sou grande, mas não vou conseguir parar um cara que está prestes a me acertar com um machado. Calma aí, amigo. O que está acontecendo? Tentei argumentar com ele. Ele estava fora de si, enfurecido e tropeçando nas palavras. Eu vi o sangue. Eu sabia que ele era problema. Ele só repetia essa frase: "Eu vi o sangue", uma e outra vez. Apesar de estar um pouco em pânico, respondi o mais rápido que pude: "É falso. Desculpe, eu estava apenas fazendo uma brincadeira." O machado ainda estava acima da cabeça dele. Um pouco menos agressivo agora, mas ele ainda estava gritando: "A morte não é uma brincadeira." Enquanto tudo isso acontecia, minha esposa subiu correndo as escadas para ligar para a polícia. Era assustador, mas eu sabia que poderia correr mais rápido que o cara e dominá-lo se conseguisse fazê-lo largar o machado. Enquanto tentava elaborar um plano para sair dessa situação, ele largou o machado e caiu de joelhos. Ele estava imóvel e parecia quase que estava ofegante. Ainda com as mãos erguidas em posição defensiva, me aproximei do homem e disse: "Ei, amigo, você está bem. Vamos, dê um passo atrás." Naquele momento, o homem simplesmente desabou na minha sala de estar. Gritei por minha esposa, que era muito melhor nessas situações do que eu. Ela desceu as escadas correndo, e nunca esquecerei a dor em seus olhos naquele momento. Ela gritou: "Acho que ele está morto." E apenas alguns minutos depois a polícia chegou, e eu disse para eles entrarem imediatamente. Uma ambulância chegou minutos depois, e acho que ele nem estava morto ainda. Mas ele acabou morrendo alguns dias depois no hospital devido a uma parada cardíaca ou algo assim. Foi trágico, e me senti horrível pela situação.
Fui até a esposa dele e pedi desculpas pessoalmente por qualquer dano ou dor que possa ter causado. Essa pobre mulher não poderia ter sido mais gentil comigo. Ela sorriu e disse que ele era muito idoso e muito doente, e não estava mais com todas as faculdades mentais. Vocês, jovens, não fizeram nada de errado. Isso não me fez sentir melhor. Após aquela noite, tentei ser mais amigável e menos arrogante. Cuidei da manutenção da casa da mulher até que ela faleceu, na verdade, apenas algumas semanas atrás. Isso me motivou a sentar e escrever tudo isso. Tenham cuidado com quem vocês provocam. Ninguém tem ideia do que se passa na mente das pessoas ou em que estado elas estão. Eu passei pelo horror de ter minha vida ameaçada e depois o horror de um homem cair bem na minha frente em questão de segundos. A vida é curta e eu peço a todos vocês que sejam simplesmente boas pessoas. Eu sou um policial de Barreirinha, Amazonas, e estou nessa profissão desde os meus 23 anos. Na maior parte do tempo, não é tão emocionante como é retratado. Não acontece muita coisa no meu condado. Geralmente as chamadas mais graves são de perturbação da ordem ou, de vez em quando, ocorrem furtos em lojas, com raros casos um pouco mais sérios acontecendo esporadicamente. Já trabalhei em praticamente todos os turnos possíveis. Passei um tempo no turno da noite e, com certeza, tive algumas ocorrências mais estranhas durante esse turno em comparação ao turno diurno. No entanto, teve uma vez durante o turno da noite em que não recebi nenhuma chamada. Eu estava apenas dirigindo em uma estrada tranquila, sem iluminação pública e com uma vasta floresta de ambos os lados. De repente, notei o reflexo das lanternas traseiras se aproximando rapidamente do lado direito da estrada, na grama. Conforme se aproximava, percebi que a porta do lado do motorista estava aberta. Comecei a desviar para a grama, diminuindo a velocidade e planejando sair para ver se o motorista precisava de ajuda. Para minha surpresa, vi alguém saindo do carro e ficando ao lado da porta por um segundo antes de começar a correr em direção aos bosques. Chamei pelo rádio sobre uma pessoa ou veículo suspeito e saí do carro com minha lanterna acesa e minha mão próxima ao coldre, apenas por precaução. Nessa situação, eu tinha que esperar pelo pior. Cheguei à porta da frente do carro e olhei para dentro, meio esperando ver alguém mais sentado lá, mas o carro parecia vazio. Porém, havia um odor extremamente desagradável vindo de dentro do veículo, parecendo um animal em decomposição. Chamei em direção aos bosques, perguntando se alguém estava lá e precisava de ajuda, e me aproximei da linha de árvores acenando com a lanterna. Voltei ao carro para dar uma olhada mais de perto no lado do passageiro. Havia vários lenços e papel toalha ensanguentados no chão, tanto no lado do passageiro quanto nos bancos traseiros. Estavam encharcados de sangue, e os papéis estavam de um vermelho escuro. Em certo momento, enquanto olhava dentro do carro, ouvi passos nos bosques. Virei-me rapidamente com minha lanterna e gritei: "Saiam dos bosques!" Não vi ninguém, mas tinha certeza de que alguém estava se escondendo ali. E isso foi confirmado quando ouvi uma voz profunda vindo de algum lugar além das árvores e arbustos. Eu não fazia ideia do que a voz disse. Respondi dizendo: "Mostre-se, você está ferido?" Preparado para desembainhar minha arma, fui me aproximando um pouco mais e repeti a pergunta: "Você está ferido?" Nenhuma resposta. A voz que ouvi antes não parecia de alguém em dor ou sangrando. Além disso, por que alguém correria para os bosques ao ver um carro da polícia? Algo estava muito errado. Voltei ao carro e solicitei apoio. Ao investigar o veículo com mais detalhes, notei que ele não tinha placas. Quando entrei novamente no banco traseiro, encontrei algo que quase me fez vomitar de choque. Havia algo pesado embrulhado em papel toalha ensanguentado. Com as luvas, desembrulhei para descobrir que era uma mão decepada. Levei um momento para perceber o que era, porque estava completamente vermelha escura, ensopada de sangue. A situação passou de 5 para 10.
Rádio informando que havia um possível assassinato e que precisava de reforços. Liguei as luzes da minha viatura para facilitar a identificação da minha localização pelos outros policiais. Quando o apoio chegou, fizemos uma busca minuciosa nos bosques em busca de possíveis rastros de sangue. No entanto, não encontramos nada, nem mesmo trilhas de sangue saindo do carro. Isso significava que a mão e o sangue nos lenços que encontrei talvez não fossem da pessoa que vi correndo para os bosques. Eventualmente, a unidade canina teve que ser chamada para buscar a pessoa. Horas e horas de busca não levaram a nada. O veículo foi apreendido, pois havia sido relatado como roubado por um morador de uma cidade próxima, que disse não ter ideia de quem poderia ter roubado seu carro. Foram coletadas impressões digitais do volante e testes de DNA foram realizados na mão. Nenhuma correspondência foi encontrada no banco de dados. Até hoje, não houve progresso em descobrir a identidade do motorista daquele carro e a quem pertencia a mão decepada. Meu parceiro e eu fazemos parte de uma unidade do departamento do sargento responsável por monitorar tornozeleiras eletrônicas. Em uma noite, enquanto procurávamos por alguém que havia fugido do programa, seguimos sua última localização conhecida, que era uma área um tanto suspeita do nosso condado. Poucas abordagens são rotineiras, mas essa desde o início foi perturbadora. Meu parceiro foi até a porta da frente, enquanto eu fiquei de olho na lateral da casa. Depois de bater na porta, conseguimos ouvir movimentos lá dentro, e a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia idade que olhou diretamente para mim. Não havia como ela saber onde eu estava, já que eu não estava visível por nenhuma janela da frente ou da lateral da casa. O estranho foi que a maioria das pessoas responderia à pessoa na porta da frente e não olharia primeiro para o lado da casa. Após um momento, ela nos deixou entrar depois que perguntamos se ela conhecia alguém chamado Camille, que estávamos procurando. Ela murmurou algo indicando que Camille estava lá. As coisas mudaram completamente quando ela caiu de joelhos e começou a se arrastar pelo chão gritando por Camille. Era evidente que essa mulher tinha problemas mentais e presumimos que Camille fosse sua cuidadora. Nós dois sabíamos que a situação estava estranha, mas começamos a buscar pela casa. Durante todo o tempo, essa mulher continuava gritando por Camille, nunca se levantando, apenas nos seguindo no chão. Era por volta das 20 horas e estava escuro lá fora. Dentro da casa, apenas uma luz estava acesa, não havia televisões ou qualquer eletrônico. A casa tinha uma atmosfera estranha e a disposição dessa residência antiga tinha cerca de 4 quartos e 2 andares. Toda vez que eu saía de um cômodo, parecia que estava em uma parte da casa onde não estivera antes. Eu entrava em um corredor e parecia estar em outra parte da casa, como se tivesse entrado em uma espécie de fenda dimensional. Às vezes, a mulher estava bem atrás de mim sem fazer nenhum som. Eu começava a questionar como tudo isso era possível. Em certo momento, ambos subimos para o andar de cima, que parecia ter quartos, ou talvez um banheiro no topo das escadas. Ao tentarmos abrir a porta, ela não cedia. Parecia que estava lacrada de alguma forma, como se tivesse sido pintada e a tinta tivesse secado nas frestas da porta. Depois de um pouco mais de esforço, a porta se abriu, revelando um sótão em vez de quartos. Se você se lembra do filme Atividade Paranormal, quando o cara encontra uma foto de sua esposa e filho no isolamento, era exatamente isso que parecia. Não havia nada além de espaço para armazenamento, isolamento e uma lâmpada mais antiga com um fio pendurado. A mulher estava sentada no andar de baixo, nos observando, ocasionalmente gritando por Camille. Depois do que parecia uma hora procurando repetidamente essa casa, entrando em cômodos onde jurei ter acabado de sair, decidimos encerrar e deixar a propriedade. Enquanto saíamos de carro, a mulher estava parada bem na frente da porta, nos encarando enquanto partíamos. De acordo com o tempo em que ligamos para a central e quando concluímos a busca, estivemos lá apenas por 20 minutos, mas parecia que tínhamos ficado lá por mais de 1 ou 2 horas. Não sei o que foi mais perturbador, o fato de ser tarde da noite, a mulher gritando o nome de Camille e se arrastando de joelhos, ela aparecendo silenciosamente atrás de mim sem que eu a ouvisse se mover, ou o fato de ela estar parada na porta nos encarando quando saímos.
Nunca mais voltamos a essa casa. Minha família e eu morávamos no meio do Mato Grosso do Sul. Poucas histórias surgem dessa região, e a que estou prestes a compartilhar nos deixa felizes por causa disso. Meu primo, a quem todos chamavam de Marcos, era policial há 5 anos. Ele entrou na corporação com entusiasmo e otimismo. Acredito que como muitos fazem. Pode parecer clichê, mas ele realmente queria fazer a diferença e ajudar a melhorar a vida das pessoas em sua comunidade. Um dia receberam um alerta sobre uma casa em algum lugar em terrenos perto da capital. Segundo Marcos, era um local que as pessoas pensavam estar abandonado há anos, o que dá uma ideia do estado em que a casa se encontrava. Quando eles chegaram, um senhor mais velho estava sentado nos degraus da frente, com as mãos nos bolsos. Marcos e o outro policial se aproximaram dele e ficaram alarmados ao verem que o homem estava chorando, não apenas chorando, mas soluçando, e também murmurava algo sobre o quão terrível era. Eles tentaram questionar o homem, mas ele estava completamente incoerente. Não demorou mais do que alguns segundos para perceberem que o pobre homem estava traumatizado. Enquanto seu parceiro chamava outra viatura, Marcos sacou sua arma e decidiu entrar na casa. O cheiro dentro da casa era incrivelmente repugnante. Ele me contou que a cozinha e a sala de estar estavam completamente bagunçadas. Era evidente que os proprietários da casa eram acumuladores, panelas e frigideiras empilhadas quase até o teto, comida estragada espalhada pela mesa, embalagens de comida pronta espalhadas pelo chão. Era nojento. Como a rotina determinava, Marcos chamou para ver se alguém responderia, mas não obteve nada além de silêncio. Ele me disse que mesmo com todo o treinamento e experiência adquiridos ao longo desses 5 anos, sua frequência cardíaca já estava acelerada. Com a arma pronta, ele verificou a sala de estar e não viu ninguém lá. Fez seu caminho pelo corredor, onde o cheiro estava ficando muito pior. Justo quando tudo se tornou insuportável, ele cobriu o nariz e a boca e abriu a porta do que suspeitava ser o quarto. Na cama havia 2 cadáveres de pele cinza e cobertos de moscas. Apesar de seu estômago revirar, Marcos decidiu se aproximar para olhar mais de perto, uma decisão da qual ele disse se arrepender desde então. Um dos cadáveres era de um homem e o outro de uma mulher. A pele de seus rostos já começava a se soltar e as moscas voavam para dentro e para fora de suas bocas. Algumas pousavam e ficavam nos globos oculares. Enquanto Marcos examinava o cadáver da mulher, ele ficou horrorizado ao descobrir que ela segurava um corpo de bebê ainda menor, também sem vida. Foi só quando uma barata grande saiu da boca do bebê morto que Marcos saiu correndo para fora da casa, tropeçou e vomitou o almoço nos degraus onde o homem estava sentado. Quando os outros carros finalmente chegaram, puderam fazer uma inspeção mais detalhada. O homem mais velho que Marcos e seu parceiro haviam encontrado quando chegaram pela primeira vez era um ex-colega e amigo do homem morto. Eles haviam trabalhado juntos em uma empresa de embalagem de pêssegos. O homem, que conhecido como Gabriel, apareceu por mais de uma semana e foi até a casa deles para ver se ele estava bem. O pobre homem havia sido o primeiro a ver aquela cena horrível no quarto. A história que conseguiram reconstruir era a de que o marido e a esposa, em algum momento, se tornaram viciados em opioides após uma cirurgia realizada cerca de 1 ano atrás. Eles começaram a abusar de analgésicos juntos e o vício cresceu cada vez mais até que começaram a usar heroína injetável e por via nasal. A filha deles, que não tinha mais do que 2 anos, morreu por falta de cuidado. Quando o marido e a esposa descobriram o cadáver do bebê, eles finalmente desmoronaram completamente e decidiram acabar com suas próprias vidas. O legista encontrou uma quantidade suficiente de heroína nos corpos de ambos para matá-los 2 vezes. Marcos ainda está na corporação, mas começou a beber um pouco demais depois disso. Ele tem feito terapia e conseguiu controlar seu consumo de álcool, mas quase todas as vezes que conversamos, ele diz que ainda tem pesadelos com o corpo daquela pobre criança, e em seus pesadelos, o bebê ainda está chorando. Uma vez atendi a um chamado de possível invasão. Uma jovem mulher que morava sozinha ligou com medo
dizendo que chegou em casa e encontrou uma janela quebrada no andar de baixo, mas nada parecia ter sido roubado e ela não conseguia encontrar ninguém dentro. No entanto, quando subiu as escadas para ir para a cama, achou que podia ouvir passos se movendo lá embaixo. A ligação foi encerrada pouco depois que ela disse isso, e a mulher não atendia às tentativas de retorno. Aceitei o chamado e cheguei à pequena casa. Fui bater na porta da frente e, após 1 minuto, dei mais algumas batidas e apertei a campainha. Após mais 1 minuto, tentei mais uma vez, dessa vez batendo com força e tocando a campainha novamente. Como não houve resposta, decidi inspecionar a casa. Circulei a casa e encontrei a janela quebrada. Era uma janela grande o suficiente para passar facilmente. Coloquei minha cabeça dentro da casa escura e gritei: "É a polícia!" E nada de respostas. Informei pelo rádio que a casa parecia silenciosa e então mais policiais estavam a caminho. Mas não me senti bem esperando ali caso houvesse alguém realmente em perigo na casa. Avisei pelo rádio que eu iria entrar na casa pela janela e então a atravessei. Pisei sobre os cacos de vidro na cozinha e segurei minha arma enquanto caminhava pelo local, ouvindo os estilhaços de vidro se quebrando sob as solas das minhas botas. Gritei para dentro da casa para deixar claro a qualquer pessoa que estivesse dentro que eu era um policial. Não ouvi passos, então subi as escadas, já que a mulher ao telefone havia dito para a central que ouviu passos lá embaixo, o que significava que seu quarto ficava no andar de cima. Não estava tentando ser muito silencioso enquanto subia as escadas, mas também não estava fazendo barulho excessivo. Não sabia o que esperar, se alguém armado estava na casa ou se a mulher estava realmente sozinha na cama. Eu disse: "Senhora, sou um policial, você está aqui?" E ouvi uma voz feminina suave de cima dizendo: "Sim." Segui a voz até um dos quartos, onde vi uma mulher sentada na cama, debaixo das cobertas. Ela me olhou e perguntei se ela estava bem. Ela disse que estava bem. Percebi um leve tremor em sua voz. Mantive as luzes do quarto apagadas enquanto a observava. Havia luz natural o suficiente da lua no quarto para que eu pudesse examinar sua expressão facial. Ela parecia angustiada. Disse a ela que estava respondendo à sua ligação e perguntei por que ela desligou e não atendeu as ligações de volta. Ela gaguejou e disse que não havia ninguém ali. Entendi o que estava acontecendo. Olhei para o armário e fiz um discreto movimento de cabeça para ela. Ela balançou levemente a cabeça em negação. Olhei embaixo da cama, apontei e ela balançou a cabeça afirmativamente. A pressão sobre o que fazer a seguir era imensa. A melhor ideia que me ocorreu no momento foi dizer: "Tudo bem, senhora. Só preciso que você assine este formulário de relatório, afirmando que estive aqui e que não há nada de incomum." Ela concordou e levantou-se da cama, aproximando-se de mim. Quando ela ficou perto o suficiente, a empurrei para fora do quarto e, em seguida, sacando minha arma, gritei: "Saia debaixo da cama." Eu ainda estava abalado quando vi uma figura escura saindo lentamente debaixo da cama. O homem de meia idade, vestido todo de preto, colocou as mãos para cima e largou quaisquer armas que tivesse. Ouvi o som metálico de algo caindo no chão, que acabou sendo uma arma. Fiz a prisão imediatamente e o levei para fora, exatamente quando os outros policiais estavam chegando. A mulher havia desligado o telefone quando pensou que os passos estavam no andar de cima e não queria que o intruso ouvisse o áudio da ligação. Foi por isso também que ela não atendeu o telefone, porque a essa altura o invasor já tinha entrado no quarto e a mantinha sob a mira de uma arma. E como a polícia já estava a caminho por qualquer motivo, em vez de fugir do local, o intruso ameaçou atirar na mulher se ela fizesse algum barulho quando a polícia chegasse. Depois que eu toquei a campainha, ele se escondeu debaixo da cama e disse para ela fingir que ele não estava lá. Fico feliz por ter percebido a situação. Poderia ter acontecido várias coisas não muito boas se eu não tivesse agido assim.